Vamos ao horário do expediente, facultando a palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo neste momento quem queira fazer uso da palavra, passamos à ordem do dia para relatar, conselheiro Otávio. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, doutor Enio, tem em mãos alguns processos referentes a sancionamento de multa que prazo a relatar. Processo TC 6319-2015 da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, ADEAL. Responsável senhor Ricardo Marcelo Vasconcelos Lima, pelo não envio do regulamento A do balancete do mês de dezembro de 2014, não apresentando defesa. Processo TC 867-2017, Fundo Municipal de Educação de Matriz de Camaragibe, senhor Silvano Marcos da Silva Santos, pelo não envio da segunda remessa do SICAP, não apresentando defesa. Processo TC 774-2017, Fundo Municipal de Educação de Matriz de Camaragibe, senhor Silvano Marcos da Silva Santos, não encaminhamento da quarta remessa do SICAP, não apresentando defesa. Processo TC 896-2017, responsável pelo Fundo Municipal de Previdência Própria de São Miguel dos Milagres, senhor Elvio José dos Santos, não encaminhou a segunda remessa do SICAP, não apresentou defesa. Processo TC 862-2017, responsável pelo Fundo Municipal de Educação Básica de Porto de Pedra, senhor Hélio Ataíde dos Santos, não encaminhou a segunda remessa do SICAP, não apresentando defesa. Processo TC 775-2017, responsável pelo Fundo Municipal de Educação Básica de Porto de Pedra, de novo, senhor Hélio Ataíde dos Santos, não encaminhou a segunda remessa, a quarta remessa, não apresentando defesa. Processo 536-2017, responsável pelo município de São José da Laje, senhor Bruno Rodrigues Valência de Araújo, não encaminhamento da segunda remessa do SICAP, não apresentando defesa. Processo 881-2017, Câmara Municipal de Flecheiras, senhor Márcio Viana Cavalcante, segunda remessa do SICAP, não apresentando defesa. Processo TC 883-2017, Câmara Municipal de Japaratinga, senhor Otávio Severino da Silva Júnior, não encaminhamento da segunda remessa do SICAP, não apresentando defesa. Processo TC 878-2017, Fundo de Previdência Própria de Flecheiras, senhor Marcos Antônio Cavalcante da Costa, não encaminhou a segunda remessa do SICAP, não apresentando defesa. Processo TC 895-2017, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de São Miguel dos Milagres, senhor Herbson Lucas da Silva, não encaminhou a segunda remessa do SICAP, não apresentando defesa. Processo TC 872-2017, Fundo Municipal de Saúde de Jundiá, senhor Rodrigues Buarque Ferreira de Lima, não encaminhou a segunda remessa do SICAP, não apresentando defesa. Em todos esses processos aqui relatados, estou na letra A, votando pela aplicação da multa equivalente a 100 UPFAUs aos gestores acima mencionados. B, da ciência dos gestores mencionados das presentes deliberações para que recolha o valor acima fixado no prazo de 15 dias a contar do trânsito julgado dos presentes acordos. C, pela remessa aos autos de direção do FUNCONTAS para ciência e cumprimento das deliberações contidas no item A, após o trânsito julgado. E D, alertar os gestores que o não pagamento das multas ora aplicadas no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. Com a palavra o Ministério Público. Considerando que em todos os processos relatados, apesar de regularmente notificados, os gestores sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Fernando. Conselheiro Anselmo. Excelência, acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Com relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Com relator também, senhora presidente. Aprovados. Senhora Presidente, tem mais pauta para essa sessão. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Excelências, trago, senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas,
Excelências, trago inicialmente processos de aplicação de sanção e que aqui lerei um número, o fato e é a que pessoa genericamente se refere. Trago sanção à gestora do Fundo Municipal de Saúde do município de Penedo, no processo 14773 de 2013, pelo não envio da sexta remessa SICAP, apesar de ter apresentado defesa, esta foi considerada insubsistente, então mantida a multa aplicada de 100 paus. No processo 14502 de 2015, ao gestor da Câmara Municipal de Mar Vermelho, apesar de ter apresentado recurso, este também não foi considerado hábil para demover a atuação primeira da Corte. Sendo assim, a mantida a aplicação da multa mantida também a aplicação da multa, que eu não tenho como ver o valor exato da multa, Excelência. No processo 14765 de 2013, ao gestor do Fundo Municipal de Saúde de Igreja Nova, tendo recursado, também o seu recurso não teve o efeito esperado, tendo sido mantido a multa. Claro que mantido aqui com participação decisiva do órgão ministerial da Casa. No processo 15919 de 2014, sanção à gestora do Fundo Municipal, também aqui de Mata Grande, tendo sido aparelhado o recurso, este também não conseguiu mudar a decisão anteriormente prolatada. Então, mantida a aplicação da multa. No processo 15921 de 2014, em virtude de sanção à gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Mata Grande, aqui também não houve o provimento do recurso impetrado, portanto, mantida a multa. Excelência, aproveitar logo também para no processo 3187 de 2012, a secretária do Estado de Turismo, exercício financeiro de 2011, pelo não envio de procedimento administrativo, ela apresentou recurso e esse recurso ele foi deferido, sendo assim com parecer também pelo deferimento do órgão ministerial, trazendo o processo para o devido arquivamento, senhora presidente. São esses os meus votos. Com a palavra o Ministério Público. Com relação aos processos 14502, 14765 de 2013,
15.919/2014, 15.921/2014 e 14.773 de 2013, o Ministério Público ofertou parecer nos autos, não acolhendo as defesas apresentadas ou os recursos interpostos, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da multa. Com relação ao último processo relatado, 3187/2012, de 2012, o Ministério Público ofertou parecer nos autos também, o parecer 484 de 2012, em que acolheu a defesa apresentada pela gestora, razão pela qual nos manifestamos pela não aplicação da multa e, consequentemente, pelo arquivamento do processo. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Aprovados. Senhora presidente, aproveitar o ensejo para retirar 2 processos de pauta. Um é o processo 8574 de 2010. Na verdade, o objeto do processo ele está exaurido, então foi um equívoco de inserção na pauta. Na verdade, está aqui só para se atestar o trânsito em julgado e remissão à PGE. Como também um processo 7816 de 2016, é um processo que trata da Assembleia Legislativa, referente ao ano de 2015, e aqui por um duplo equívoco do nosso gabinete. Primeiramente, um erro de tramitação interna, que faltou uma diretoria competente a atuar, e o segundo, de ter sido inserido na pauta sem estar devidamente instituído. Então, são esses 2 que eu estou retirando de pauta. Passo agora a 2 processos, pedidos de vistas, cujo relator originário é o conselheiro Otávio Lessa, é o processo 16566 de 2013, é o processo que trata da contratação da FADURP, Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional, junto à Prefeitura de Arapiraca. Esses processos, pelo menos, não está constando aqui na minha pauta. Minha pauta está com algum problema? Não, eu acho que esse processo aqui ele não foi adiado. Não, Verifiquem para mim, por gentileza. Não, vou verificar aqui. eu saiba não. Esse outro, o anterior, você também tinha? Deixa eu ver se foi Eu adiado. não achei aqui. Os anteriores eu tinha. Ou adiado ou pautado. Oito- Se eu não adiei na sessão passada, eu tenho que repautar. Peraí. Pautado não, não, mas isso aí é pauta, né? Diário oficial. Não, e eu não adiei da sessão passada, está confirmado? Então, excelência, sendo assim, eu tenho que repautar. Então, eu vou só confirmar processo. Mas eu lembro, excelência, que respondi para Vossa Excelência que o processo estava pautado no memo. No memo, Vossa Excelência informou que ele está pautado para o dia 4. Dia 4, então foi equívoco nosso em ter trazido hoje. Então, são 2 processos. Processo 15.566 de 2013. Eu não vou citar o outro, já que não está pautado. Não está pautado, não. Tá não aqui, não. Fechar ambos do dia 4. Então, eu passo ao último processo, excelência, que é o processo 12.946 de 2016. É uma representação do Ministério Público, denúncia do Ministério Público Especial junto à Corte de Contas, que cuida de atuação, o PEI de atuação da Corte de Contas junto aos municípios de Maravilha, de Ouro Branco e São José da Tapera, em razão do acordo 405/2016 do TCU, datado de março de 2016, enviado ao ministerial pelo secretário substituto da Secretaria de Controle Externo do Estado de Alagoas, aqui TCU SESEX Alagoas, que versa sobre a fiscalização na modalidade de acompanhamento ocorrida nos municípios alagoanos, aqui tendo em vista recursos da educação, excelência. O setor de protocolo, que eu faço registro em ação autônoma, isto é, não autorizada, extraiu cópia dos autos do processo 12.894 de 2016, formalizando para os municípios de Ouro Branco e São José da Tapera a autuação de novos procedimentos, novos números de processo,
que, respectivamente, deram origem a um processo 12946 de 2016, este que eu estou relatando, e ao processo 12948 de 2016, respectivamente, sendo encaminhados ao gabinete da conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. Em 21 de novembro de 2016, o gabinete da conselheira substituta carreou aos autos mídia digital, contendo cópia do processo TCU, que deu, evidentemente, origem a esse acórdão antes citado. Ato seguinte, por meio de despacho, encaminhou o presente processo ao gabinete do relator, uma vez que tratam sobre possíveis irregularidades na utilização do Fundeb dos fatos ocorridos em 2014. Vale ressaltar que nas representações e denúncias que abarquem mais de um biênio da relatoria, considera-se-á competente o relator responsável pelo exercício em que a irregularidade narrada possa ter ocorrido de fato. E se esta extrapola este lapso temporal, será competente o responsável pelo biênio mais recente em relação ao que foi protocolado junto à Corte de Contas, albergando assim para trás todos os demais períodos anteriores. O Parquê de Contas relata que, decorrente da fiscalização do TCU, foram identificadas inúmeras transferências de valores das contas únicas e específicas do Fundeb, dos municípios aqui especificamente do caso do município de Ouro Branco, de livre movimentação dos referidos entes, inviabilizando a identificação do destinatário final dos recursos saídos da conta por assim dizer, com o tamanho do Fundeb, bem como avaliação acerca da natureza dos gastos, se condizentes com ações voltadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, conforme dispõe a normalização aplicável à espécie. O decreto 7.507 de 2011, o artigo 4º da resolução FNDE 44 de 2011 e artigo 2º da portaria conjunta STN-FNDE 3 de 2012. Nesses termos, o Ministério Público Especial junto da Corte ressalta que os recursos do Fundeb deveriam ser mantidos nas referidas contas únicas específicas até sua utilização em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino na educação básica pública nos termos do 70 da Lei 9394 de 96. Ademais, fortalece o Ministério Público que, nas suas palavras, diante da gravidade dos fatos, da robustez dos elementos apresentados, a fim de assegurar a eficácia da ação final e evitar maiores prejuízos para a comunidade local, é essencial a decretação de medida cautelar para suspender qualquer ato ou procedimento destinado à transferência dos recursos da conta única do Fundeb para outras contas municipais de livre movimentação e não identificadas. Em um primeiro momento, em razão das informações constantes dos autos, o conselheiro relator entendeu razoável determinar de forma monocrática a reunião de toda a documentação correspondente ao fundo, por meio de decisão número 47 de 2016, publicada em diário em 12 de dezembro do mesmo ano, tendo como finalidade identificar a realização das movimentações financeiras atípicas pela municipalidade, bem como a descrição acerca da natureza dos gastos. Em 26 de dezembro, foi protocolado nesta Corte de Contas manifestação, defesa advinda do município, representado pelo prefeito à época, no qual informou sobre o encaminhamento do ofício número 57 de 2015 ao Tribunal de Contas da União, prestando esclarecimentos sobre a utilização dos recursos do Fundeb e as respectivas movimentações apontadas pelo tribunal. Ressalta que não foram utilizados os recursos do Fundeb para outra finalidade que não fossem as estabelecidas pela legislação no que diz respeito à aplicação básica do município de Ouro Branco. Por fim, em atendimento ao item 9.1 da mesma decisão monocrática, nossa lavra, encaminhou os extratos mensais, anos 2013 e 2014, da conta corrente única, e aqui vem o número da conta, referente ao fundo. Seguindo a tramitação regimentalmente estabelecida, o processo foi remetido ao Gabinete dos Auditores e ao Ministério Público de Contas, que, através de despacho da lavra do auditor substituto, conselheiro Sérgio Maciel, posicionou-se pela manifestação da unidade técnica competente, após a análise dos documentos trazidos pelo responsável, em razão das diligências efetuadas.
de forma que ofereça relatório acerca da procedência dos fatos denunciados. O Parquet de Contas, também por meio de despacho, manifestou-se no sentido de reiterar a cautelar, formulado na exordial, e em seguida pelo encaminhamento às unidades competentes para a manifestação conclusiva acerca das irregularidades apontadas e também quanto à defesa apresentada pelo prefeito de Rio Branco. É o relatório, senhora presidente. Como o senhor conselheiro relator, já foi bem explicitada a representação do Ministério Público no relatório. Eu venho apenas pugnar para que seja foi isso que eu pedi no despacho, que pela manutenção da cautelar, para evitar impedir que o município faça a movimentação dos recursos fora da conta específica do Fundeb, e que a representação seja submetida ao plenário, que é o que está sendo feito agora, para apuração, para que o órgão técnico do tribunal, no caso a diretoria de fiscalização dos municípios, verifique se as irregularidades narradas no acórdão do TCU realmente aconteceram no município, e que após a instrução do processo, a devida instrução e apuração dos fatos pela diretoria técnica, que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para a manifestação final. Com a palavra, conselheiro. Excelências, eu aqui faço um razoado sobre os princípios da administração pública, sobretudo até os mais novos, considerados mais novos princípios. Não é porque terminou a gestão que o município vai parar da continuidade de serviço público, que ganhando nova dimensão administrativa, dentre outros mais comuns daquele recurso mnemônico que nós utilizamos, a palavra limpe. E não vou ler, são 2 páginas, Vossas Excelências sabem disso. Eu queria, e também faço também um apanhado sobre as nossas competências quanto da decisões cautelares, no sentido de preservar o erário. Assim, Excelência, eu já pulo para a parte que interessa, já pedindo também licença para apurar da competência evidente da admissibilidade, tendo em vista o processo, fora essa questão de ser remetido para a diretora competente no futuro, seguiu todos os ritos postos na legislação do tribunal. Então, quero começar. À vista disso, verifica-se que a informação prestada pelo gestor de que não mais efetua transferência da conta corrente única do Fundeb para as contas distintas não veio comprovada. Exemplo disso, pelos extratos de conta corrente única trazidos pelo chefe do Poder Executivo à época, e por haver agora nos autos robusto conjunto de provas, agora sim, dando lastro ao relator para exigir o efetivo cumprimento da legislação e dos princípios gerais que dão contorno à administração pública, nos limites impostos constitucionalmente. Aí, competência, admissibilidade, aqui eu devo explicar o seguinte, que chegou o extrato onde há realmente essas transferências de uma conta para outra conta. Isso são os status dizem. Quando o gestor alega que não está mais utilizando, ele não manda os status alegando que não tem mais essas transferências. Por isso que eu estou dizendo que ele alegou, mas não trouxe a comprovação. E como antigamente não tinha o status veio comprovando exatamente o que foi afirmado anteriormente, apesar do lapso temporal, eu acho que, no meu sentir, a situação permanece. Então, a cautelar ela deve ser analisada e, no meu entender, deferida. Não só para a época, que é uma impossibilidade de revolvermos o passado, mas, sobretudo, de agora em diante. E que, se ficar comprovado para o futuro que isso não mais existe, logicamente, cautelar vai perder o seu sentido. Mas, enquanto isso não é comprovado para nós, eu trago o voto no sentido de receber a presente denúncia e apresentação, deferir a cautelar, e pelos pressupostos aqui que eu já expus, principalmente a questão fática, tá? A questão jurídica aqui parece-me patente, gritante até, e no sentido de suspender a prática de qualquer procedimento destinado a transferências de recursos da conta única e específica do Fundeb para outras contas municipais, ou seja, pegar da conta mãe e transferir para contas, por assim dizer, filhas. Citar, conforme os indícios dos autos, o atual gestor, inclusive, do município do Branco, para que no prazo de 15 dias, contados a notificação,
logicamente com a comprovação, informe sobre os destinos dessas eventuais transferências online, né, realizadas na conta única do fundo, aqui na conta antes demonstrada, para que verifiquemos e deixemos o processo mais robusto, verificarmos se de fato foi alguma conta que tratasse diretamente de recursos, de aplicação de recursos na educação pública, básica pública. Assim como também os eventuais extratos das contas de aplicação, que, embora como é conta do Banco do Brasil, em regra, é a mesma conta corrente. Alertar o gestor que o envio da documentação solicitada é obrigatória, podendo ser sancionado caso não assim proceda. Encaminhar os autos, depois destes dispositivos, aos setores competentes para fazerem a devida análise, evoluir o feito após a instrução primeira, a auditoria ao Ministério Público para as manifestações de praxe e da publicidade para a seguinte decisão. E aqui também ficou faltando uma coisa, mas, de certa forma, também citar o gestor à época dos fatos para que tome ciência da presente decisão. É como voto, senhor presidente. Só acrescentar este último dispositivo. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público já se manifestou. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Fernando. Foi o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Foi o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Aprovado. Excelências, eu disse que era o último, mas como estava aqui em cima, eu pensei que era do mesmo processo, mas não, isso aqui é um aviso, e o processo que eu trago por último é 8171 de 2017. Aqui é um prazo dado pelo tribunal, em que o gestor, dentro do prazo, pede mais um tempo ao tribunal, tendo em vista que não há, pelo contrário, que o tribunal deve sempre privilegiar o devido processo legal, sobretudo contraditório com defesa. Não havendo disposição contrária, feita no prazo, eu entendo que deferiu esta prorrogação, mas alertando o gestor que eventuais prorrogações, somente o gestor comprovando que tomou providências efetivas quanto à busca da informação ou dos documentos. Eu voto nesse sentido, senhor presidente. Demais dispositivos de praxe nossos. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina favoravelmente ao deferimento da prorrogação de prazo. Em discussão. Está faltando só isso aí. Em votação. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovado. Senhor presidente, assim encerra a minha carga de hoje. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhora presidente, eu gostaria de retirar de pauta o processo de número 3415-2014. Esse processo, com a melhor avaliação sobre ele não é um processo para tramitar no pleno, é um processo de Câmara. É um contrato com valor inferior ao determinado na 8666. De forma que estamos tirando de pauta, ele irá para a Câmara. Trago para relatar, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, senhora diretora, do processo TC de número 5608-2013, da Secretaria de Estado da Saúde. Responsável, o senhor Alexandre de Mello. Trata-se de análise de processo administrativo oriundo da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, que culminou na assinatura do termo de compromisso número 74/2012. No termo, o município de Porto Real do Colégio e a Secretaria de Estado da Saúde estabeleceram a parceria para fortalecer as ações de serviços de saúde municipais no âmbito da atenção de média complexidade de saúde, consoante plano operativo. No termo ficou estipulado que o município compromissário receberia o valor de R$150 mil dividido em duas parcelas de 75 cada uma delas para executar o termo. Instruído o processo, foi remetido ao Tribunal de Contas para inspeção. Recepcionada a documentação na sede de contratos e convênios, o processo fora apreciado e no relatório não foi detectado nenhum ato
de irregularidade, consoantes as suas folhas 12 e 36. Encaminhada a documentação ao Ministério Público de Contas, o procurador Rodrigo Cavalcante exarou parecer que tenho certeza neste momento será defendido pelo Ministério Público. Em apertada síntese, senhora presidente, o relatório. Com a palavra o Ministério Público. O parecer exarado nos autos, o parecer 2326 de 2017 da 6ª Procuradoria de Contas, o Ministério Público, em análise ao processo e tendo em vista os elementos trazidos pela seção de contratos e convênios, se manifestou pela regularidade da contratação. Senhora presidente, cuida-se da análise do processo, do termo de compromisso firmado entre o município de Porto Real do Secão Colégio e a Secretaria de Estado da Saúde. Observo, com base na análise do relatório da seção de contratos e convênios, que o termo de compromisso for instruído de maneira escorreita, uma vez que não há qualquer irregularidade da documentação periciada. Em face de tudo essa análise do processo dos autos TC 5608-2013, termo de compromisso número 7412, firmado entre o município de Porto Real de Colégio e a Secretaria de Estado da Saúde, votar em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o termo de compromisso número 74 de 2012. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Compõe relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, excelência. Aprovado. Senhora presidente, trago para relatar um outro processo da Secretaria de Saúde, de número 5618-2013. Esse é um processo com o município de Paripueira, com objetivos muito similares para reforçar o âmbito da atenção de média complexidade da saúde. Neste caso, o termo foi estipulado no valor de R$100 mil, dividido em duas parcelas consecutivas de R$50 mil cada uma. O processo também foi instruído nesse tribunal, recepcionada e analisada no setor de convênio e também encaminhada ao Ministério Público, que exarou o parecer número 23/24/2017, que será nesse momento defendida pelo Procurador-Geral aqui nesta Corte. Em apertada síntese, é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Também da forma do parecer exarado nos autos, o Ministério Público se manifesta pela regularidade da contratação. Conselheiro. Senhora presidente, para abreviar aqui nossa análise, as considerações foram ponderadas e observada absoluta, total ausência de vício no procedimento, decido em face de todo o exposto, nos autos do processo TC 5618-2013, termo de compromisso 72-2012, firmado entre o município de Paripueira e a Secretaria de Estado da Saúde, votar em observância ao artigo 133 pela regularidade do processo para anotar e registrá-lo, esse contrato número 72-2012. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão o processo. Senhora presidente. Com a palavra a conselheira Anselmo. Senhor relator, só se o senhor falou, eu não prestei atenção, queria me repetir o objeto do contrato, por gentileza. Foi firmado no sentido de reforçar no âmbito da atenção de média complexidade de saúde. Reforçar o atendimento de média complexidade do município de Paripueira. Tá. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Compõe relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Aprovado. Conselheiro. Eu acompanho o relator, excelência. A vida parou. Processo TC de número 2928-2013, senhora presidente, da mesma secretaria, só que desta vez o responsável é o senhor Jorge da Silva Vilas Boas.
A diretoria do LACEN, por meio de sua diretoria, sua diretora, a senhora Thelma Lisboa Pinheiros, através do memorando número 0306-2011, solicitou a compra de um meio Ogava Codoca BK para a cultura de tuberculose, visando cumprir a necessidade do setor de microbiologia do laboratório desta instituição. Na instrução do processo, destacamos o termo de referência, a solicitação de orçamento, o edital do pregão eletrônico, o parecer da Procuradoria do Estado, o termo de contrato e o extrato da publicação no Diário Oficial devido. A licitação foi realizada na modalidade de pregão eletrônico, na ocasião restou vencedora do certame a empresa Meditest Diagnósticos, Comércio e Distribuição de Materiais Médicos Limitada, em ato contínuo adjudicado ao objeto em favor desta empresa. Neste termo, diante da legalidade do procedimento, foi firmado o contrato de número 011-2013 no valor de R$ 39.996 entre a Secretaria de Estado da Saúde e a empresa supracitada. O processo foi encaminhado à documentação esta Corte de Contas, que foi analisada pela Procuradoria, que emitiu o parecer de número 2345 de 2017 da lavra do Procurador Rodrigo Cavalcante. Em apertada síntese, senhora presidente, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Também na forma do parecer já citado, parecer 2345/2017 da 6ª Procuradoria de Contas, o Ministério Público se manifestou pela regularidade da contratação. Conselheiro. Senhora presidente, faço aqui uma análise a respeito da modalidade, pregão, a lei que o rege, e não encontrando aqui nenhuma dificuldade em enfrentar o problema, com base também no parecer da Procuradoria pela regularidade formal do procedimento, este relator não encontra óbice ao registro dos dados do contrato. Ante as considerações acima, ponderando a ausência de vícios no procedimento, decido, diante de todo exposto, nos autos do processo TC 2928 de 2013, em que figura como interessada a Secretaria de Estado da Saúde e a empresa Meditest Diagnóstico, Comércio e Distribuição de Materiais Médicos Limitada, votar, em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o contrato de número 011-2013 no valor de R$ 39.996. Assim como vossa senhora presidente. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro substituto Dr. Alberto. Cumpre o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Com a relatora, excelência. Aprovado. Senhora presidente, para esta sessão não tenho mais processo em pauta. Pela ordem, conselheiro substituto Dr. Alberto. Senhora presidente, tenho a relatar aqui, inicialmente, um processo relativo ao Funcontas. Se refere ao processo número 8.584 de 2014. O gestor, a respeito do gestor Cícero Alberto Ferreira da Silva, gestor do Fundo Municipal de Educação São Luís do Quitunde. Ele não enviou a terceira remessa do SICAP relativamente aos meses de maio e junho de 2013. Qual o número? Foi o número 8.584. Ver se não, por acaso não está na pauta. Tá, aqui na minha pauta tá. Tá, 85. Tá, sim, ok. Obrigado. tranquilo. Foi apresentada a defesa pelo gestor, alegando que tomou posse no cargo no dia 12/6 e só obteve o certificado eletrônico em 1/7 de 2013, não realizando as movimentações pertinentes ao Fundo de Educação, referentes aos maio e junho de 2013. O Ministério Público de Contas se manifestou nos autos opinando pelo não acolhimento da defesa prévia apresentada e, consequentemente,
a relativa multa. Diante desse quadro, eu voto no sentido de que seja aplicada a multa no patamar mínimo, né, de ser um PFAUS, por essa infração à nossa legislação. E também cientificar o gestor de que deve recolher essa multa no prazo de 15 dias, sob pena desta sanção ser executada pela Procuradoria do Estado, cientificar o FUNCONTAS para que cite o atual gestor para que envie essa terceira remessa do SICAP frente aos mais meio de junho. É assim como eu voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Na forma do parecer zerado nos autos, o parecer 11/14 de 2017 da 4ª Procuradoria de Contas, o procurador responsável em análise ao procedimento entendeu que a defesa apresentada foi insubsistente, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da multa. Em discussão. Em votação. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Dando prosseguimento, senhora presidente, venho relatar agora também processo relativo ao FUNCONTAS de aplicação de sanção, todos pelos envio intempestivo, desta vez, né? Aquele não foi enviado mesmo, esse aqui foram enviados intempestivamente. Trata-se do processo 7.362/2014, responsável o senhor Jobson Francisco de Araújo, gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São José da Laje, exercício 2014, pela envio intempestivo da primeira remessa do SICAP dos meses de janeiro e fevereiro de 2014. Processo 7.365 de 2014, a gestora, a senhora Shirley Alves de Lima, gestora do Instituto de Previdência Social do Servidor de São Luís de Quitunde, exercício 2014. Envio intempestivo da primeira remessa do SICAP relativa a janeiro e fevereiro de 2014. Processo 10.258 de 2014. O gestor Rainer Mendes da Rocha Pimentel, gestor do Fundo de Aposentadoria e Pensão de São José da Laje, exercício 2013. Envio intempestivo da sexta remessa do SICAP dos meses de novembro e dezembro de 2013. Processo 15.483 de 2014. A gestora, a senhora Elza Maria da Silva, gestora da Câmara Municipal de Esteira de Alagoas. Pelo envio intempestivo da quinta remessa do SICAP relativa aos meses de setembro e outubro de 2013. Processo 7.110 de 2017. A gestora, a senhora Ângela Vanessa Rocha Pereira Bezerra, gestora do Fundo Municipal de Saúde de São José da Laje, exercício 2013. Pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP relativa aos meses de março e abril de 2013. Processo 10.257 de 2014. Gestor Bruno Rodrigo Valença de Araújo, prefeito do município de São José da Laje, exercício 2013. Pelo envio intempestivo da sexta remessa do SICAP relativa aos meses de novembro e dezembro de 2013. E o processo 7.000, deixa eu confirmar aqui na pauta. Tá. 7365, eu acho. 7. É de Chile? Senhor Altair. Não, então não. Altair. 15.484. 15.484. 15.484. Exatamente, é o 15.484. O gestor, o senhor Altair Torres de Lima Pianco, gestor da Câmara Municipal de Igaci, no exercício 2013. E um envio intempestivo da quinta remessa do SICAP relativo aos meses de setembro e outubro de 2013. Os gestores apresentaram defesa. As respectivas defesas. Que devido à nova o primeiro processo, que devido à nova contabilidade teve dificuldade de adequação do sistema, apesar de ter sido prorrogado o prazo pelo plenário desta Corte, não foi suficiente para enviar em tempo hábil.
O segundo, alegando que a quantidade de alterações pela Comissão de Desenvolvimento e Manutenção do SICAP demanda tempo para o sistema de contabilidade se adequarem. Alega ainda que não há previsão constitucional de aplicação de multa em caso de atraso ou não entrega de documentos. O terceiro processo, falha técnica no sistema contábil e que o atraso de 11 dias não chegou a causar dano ao controle externo. O quarto, que o não envio no prazo regulamentar foi devido a uma série de problemas internos, como a adequação do sistema de contabilidade que gerou inconsistências nos relatórios. O quinto, dificuldades na transição da gestão, informando ter entrado com a ação de busca e apreensão contra o ex-gestor, objetivando reaver os documentos do município. O sexto, que o envio intempestivo ocorreu por falta de condições técnicas em gerar em tempo hábil os extratos bancários. E o último, o sétimo, que o não envio no prazo regulamentar foi devido a uma série de problemas internos, entre eles a internet inoperante. E o Ministério Público se manifestou nos autos pelo não acolhimento das defesas prévias, e sim pela consequente aplicação das multas. É assim. Com a palavra o Ministério Público. Em todos os processos ora relatados, o Ministério Público ofertou parecer escrito nos autos e em todos eles considerou as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das multas. Conselheiro. Continuado, então, diante de todo esse exposto, eu voto no sentido que esse pleno adote a seguinte decisão, que aplique a multa de CUP falso para cada processo e gestora, no seu patamar mínimo, que sejam certificados que no prazo máximo de 15 dias, após o trânsito julgado, devem recolher a respectiva multa ao Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, alertar que esse não pagamento deverá acarretar a ação de execução pela Procuradoria-Geral do Estado e certificar o direção de Contas dessa deliberação do pleno. E é assim que eu voto, senhor presidente. Em discussão o processo. Senhora presidente, Com a palavra, conselheiro tirar Fernando. uma dúvida do eminente relator. Um dos processos, Vossa Excelência, uma das argumentações, eu não sei se para todos os processos, o senhor falou que o gestor alega uma solicitação de busca e apreensão da documentação que não havia, Sim. não estava à disposição do gestor que ele sucede. Sim, verdade. Isso não seria uma razão razoável? Se ele não tem acesso, ele não dispõe da documentação, ele alega a busca e a apreensão. Eu acho que nós já temos, inclusive, acatado essa argumentação em alguns momentos, em alguns processos, que o gestor alega essa situação e comprova, naturalmente. A comprovação da alegação. E exatamente, a alegação e comprovação. Exatamente. Pelo menos informando o número do eventual procedimento. O processo de busca e apreensão, eventualmente. Não estou tentando ver o que parece. Qual o número do processo, Que é senhor o Alberto? número Aqui? 710. Senhor conselheiro, aqui a razão pelo qual eu não acolhi esse número de processo é que a obrigação do gestor de enviar refere-se aos meses de março e abril, já da nova gestão, não é? Então, só em março e em abril, que ele verificou que não tinha condições. Na realidade, você já tinha janeiro e fevereiro também, né? Então, por isso que foi, inclusive, a observação do Ministério Público, no parecer do Ministério Público, que, em função disso, que eu acolhi. Quer dizer, que eu não acolhi a defesa. Por essa, Posso até ler aqui o trecho do parecer que fala do... É o parecer 1336 de 2017, parágrafo 7º. Aí o colega
Parecer foi o doutor Gustavo Santos. Ele falou, apesar de ter juntado o termo de busca e apreensão na defesa, a obrigação que deixou de ser cumprida é referente aos meses de março e abril da nova gestão, não tendo como justificar o descumprimento pela ausência de documentos da gestão passada. Dificuldade de transição em novas gestões não podem servir de pretexto para o descumprimento de obrigações dos novos gestores. Então, foi documentos da gestão atual e não relativo a documentos da gestão anterior. Por isso que não foi acolhida a defesa nessa situação. Tá devidamente explicado, esclarecido. Em votação, conselheiro Otávio, Com o relator. conselheira Maria Cleide, Acompanho o relator, senhora presidente. conselheiro Anselmo, Acompanho o relator, excelência. conselheiro Fernando, Relator, senhora presidente. conselheira substituta doutora Raquel. Senhora presidente, como eu perdi aí a leitura dos processos, eu me abstenho de votar. Aprovado. Senhor presidente, dando continuidade, trago 2 processos de ata de registro de preço. Trata-se os 2 processos da Prefeitura de Mar Vermelho. O primeiro processo é o processo 5.593/2014. A responsável, a senhora Juliana Lopes de Farias Almeida. Eu tenho um breve, ata de registro de preço, número 002/2013 e 002/2013-2. Aquisição de material de expediente de limpeza, observância dos requisitos formais de legalidade, pela regularidade com ressalva. Então, trata-se do pregão presencial 012/2013, referente ao processo administrativo 252/2013, destinado à aquisição de material de expediente de limpeza, que originou as atas de registro de preços de números 002/2013-1 e 002/2013-2. A feita de licitação tem por objeto a aquisição de material de expediente, apagador, canetas, papéis, colas, grampos, jogos recreativos, etc. e de limpeza, lixeiros, baldes, sabão, vassouras, copos descartáveis, entre outros, para atender a necessidade das Secretarias Municipais da Prefeitura de Mar Vermelho. A licitação resultou no registro de preço de 103 itens no lote 1, material de expediente, e 56 itens no lote 2, material de limpeza. O valor total de R$ 155.923,55. Foram vencedoras as empresas Barbosa e Marques LTDA, lote 1, e Boldset Comércio LTDA, lote 2, tendo a validade arrelada a registro de preço por 12 meses, a contar da publicação. A seção de contratos de convênio deste tribunal destacou que não foi juntada aos autos a nota de empenho. Analisando os autos, o Ministério Público de Contas emitiu parecer opinando pela regularidade da contratação. É o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Na forma do parecer dado nos autos, parecer 70/35/2016, o Ministério Público, da 2ª Procuradoria de Contas, o Ministério Público opinou pela regularidade da contratação. Senhora presidente, fazendo análise sobre todo o procedimento de registro de preços, não se encontrou nenhuma outra irregularidade formal, a não ser a juntada nos autos da nota de empenho. Então, em face disso, eu voto junto a esse pleno, no sentido que seja julgado regular, com ressalva, as atas de registro de preço de número 002/2013-E e 002/2013-2, firmada entre o município de Mar Vermelho e as empresas Barbosa e Marques LTDA e Boldset Comércio LTDA, para que nos próximos ajustes sejam anexados a nota de empenho. Seja dado ciência dessa decisão à Prefeitura de Mar Vermelho e publicar na forma da legislação este acórdão, se assim for aprovado por este pleno. Em discussão. Em votação. Conselheiro Otávio, Com o relator, conselheiro. conselheira Maria Cleide, Acompanho o relator, senhora presidente. conselheiro Anselmo, Acompanho o relator, excelência. conselheiro Fernando, Com o relator, senhora presidente. conselheira substituta doutora Raquel. Acompanho o relator, senhora. Aprovado. Senhor presidente, dando continuidade, agora o processo da mesma Prefeitura, Municipal de Mar Vermelho, mesma gestora, a senhora Juliana Lopes de Farias Almeida, trata-se do processo 9.886 de 2014, ata de registro de preço 003/2014, prestação de serviço de locação de estrutura para eventos, observância dos requisitos formais de legalidade pela regularidade. Trata-se do pregão presencial número 009/2013, que culminou
na ata de registro de preço número 03 de 2014. A referida licitação teve por objeto a prestação de serviço de locação de estrutura para eventos, composto de palcos, tendas, camarotes, banheiros químicos, alambrados, grupos geradores, camarins, sistemas de sonorização e iluminação, para festividades e eventos,